Boa noite, pessoal. É um prazer novamente tê-los aqui conosco. Vamos participar de mais uma palestra com a Silvia. Então, eu gostaria que todos se mantessem em uma situação confortável, que busquem tirar esses pensamentos do dia a dia, das coisas que a gente acaba que nos envolvendo e deixando com que a gente tenha as preocupações, as ansiedades, né? Vamos acalmar o pensamento, o coração, para que a gente possa absorver o máximo possível dessa palestra, para que essas palavras, esse ensinamento, possam colocar em nós uma direção diferente do que a gente vem tomando, para que a gente possa enxergar, de fato, as necessidades que nós temos como espírito de nos modificarmos. Então, pedimos a Jesus, nosso mestre amigo, irmão, que abençoe a todos nós nesse momento. Que permita, Senhor, que a espiritualidade amorosa, amiga, possa estar presente nesse momento em todos os lares, do lado de todos aqueles que nos assistem, acalmando os nossos corações, auxiliando-nos nas nossas vibrações e, principalmente, Senhor, permita que as nossas mentes consigam, nesse momento, absorver o máximo, Senhor, dos ensinamentos que a nossa irmã vai passar. E, principalmente, que possamos colocá-los em prática para que realmente possamos transformar as nossas vidas. Abençoe, Jesus, a cada lar neste momento, para que possamos ter a paz, a tranquilidade e que possamos ter uma boa palestra, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Flávio. Vamos lá para a nossa conversa da noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que conosco compartilham esses momentos de oração, de vibrações, né? De estarmos aqui, através dessas lives, realizando em nossos lares a luz, a paz, a harmonia, né? Porque quando estamos em comunhão de pensamentos e estudando as lições de Jesus, nós estamos imantando o nosso lar desse amor que vem do Mestre, né? Então, a lição que escolhemos hoje para trabalhar é do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio e escrito por Chico Xavier, pela sua mediunidade. E a lição é a lição 11, chama-se O Santo Desiludido. Então, eu vou ler a lição, ela é curta, é uma história, né? E depois nós vamos fazer as considerações. Então, ele diz assim para nós: inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos, que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro, apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. E se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo seu espírito. Isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado.
Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Vem orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente em visita, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por força das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado indagou, à vista de semelhante inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como o matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Uma lição tão simples e que nos traz assim uma reflexão bastante importante com relação a lições do Evangelho que nos falam dos falsos profetas, né? Então, nós temos algumas pessoas que são aquelas que nos orientam muitas vezes espiritualmente, que nos dão força, coragem naqueles propósitos no bem em que nós queremos realizar, né? Porém, nós precisamos, dentro de nós, sentirmos qual é a nossa finalidade na vida, qual é o meu propósito para esta encarnação, e não simplesmente abandonar os nossos desejos, os nossos objetivos, né? Quando é objetivo no bem, simplesmente, como aqui esse senhor se achava no direito, né, dessa orientação. Ele estava errado, porque nós vamos pensar assim, ó, quando nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos no bem, o trabalho é um bem, né? O comércio é um bem, a indústria produz o bem, e esse bem gera recursos para que outras pessoas também venham a se beneficiar daquilo através do trabalho. E também nos proporciona a nós a irmos em busca de atender às nossas necessidades. E nós sabemos que no trabalho, eu vou falando por partes conforme ele vem vindo,
Então, aqui, quando no trabalho, nós sabemos que nós passamos por muitas dificuldades nos relacionamentos, né? Nas próprias leis de trabalho, porém, é aí que se encontra a finalidade da nossa vida, daquele que se dispôs a ter um comércio, aquele que se dispôs a ter uma indústria, aquele que se dispôs a oferecer trabalho ao outro e a oferecer progresso à região onde ele se encontra. Ali está a sua oportunidade de crescimento espiritual, porque ele pode, naquele trabalho, respeitando as leis humanas, respeitando as leis divinas, fazer o bem e crescer. Né? Então, todo trabalho no bem, ele é bem-vindo. E toda caridade, toda sem ação das mãos, sem o nosso trabalho, nosso esforço, ela não tem sentido. Né? Sim, se eu sou uma pessoa que estou imobilizada de alguma forma, eu não tenho condições de estar, de trabalho no bem, em qualquer que seja, pode ser o trabalho que seja remunerado, o trabalho voluntário, mas se eu tenho limites e que eu sou obrigado a estar dentro do meu lar, acamado ou não, ou então numa cadeira de rodas, que meu limite é muito maior, aí sim, eu posso desenvolver um trabalho diferente, mas eu preciso me colocar à disposição para que o trabalho venha em minha ajuda. Então, assim, eu posso confeccionar coisas com as mãos, né? Eu posso fazer oração pelos outros, eu posso proferir uma palestra, eu posso conversar com as pessoas que eu sei que necessitam de uma palavra, de um alento. Então, o trabalho no bem é a nossa força de progresso, em todos os níveis de trabalho, quer sejam ele remunerado, quer seja ele um trabalho voluntário. Né? Quando é desprendido do egoísmo, quando ele é desprendido das coisas materiais, mas eu estou pensando num bem maior, num bem para todos aqueles que estão à minha volta, que são aquelas pessoas que trabalham para mim. E ali está a minha oportunidade de crescimento. Nós não conhecemos o planejamento reencarnatório dos outros. Nós, muitas vezes, não temos nem noção do qual é o nosso. A gente vai vivendo e vai esperando a coisa acontecer, né? Mas nós temos um planejamento reencarnatório que fazemos lá no plano espiritual. A gente não vem para a Terra desprovido de uma finalidade, não. E nós temos que buscar em nós, através do conhecimento que a gente já tem, através de tudo aquilo que eu aprendi durante a minha vida encarnada, das minhas habilidades que eu já conheço, dos meus talentos, eu percebo qual é o meu planejamento reencarnatório. A que é que eu vim? Para que é que eu estou encarnada? E qual a minha contribuição para mim, para os meus entes queridos e para a humanidade? Nós não somos, eu não sou e nós não somos missionários. A nossa missão é restrita ali ao nosso trabalho, ao nosso meio social, à nossa família, ao nosso lar, ao nosso templo religioso, né? Então, os grandes missionários que nós conhecemos, né, eles têm são outros caminhos que a vida os levaram para ser esse missionário. Mas a nossa missão é essa. Então, nós precisamos buscar aqueles que nos encorajam a seguir em frente. Né? Então, aí ele vem, em seguida ele fala da questão do casamento, né? Que aí ele fala que quando fala assim casamento, está pensando só na questão do corpo. Né? E nós sabemos que a família é o que mostra a evolução
de um povo, de uma sociedade, né? Porque ali, sabemos que cada país, cada local tem as suas regras, né? As suas leis humanas, né? Que eles que ao longo com a evolução vai mudando, mas tem muitas regiões, muitos países que têm a sua forma de entender como deve ser uma união entre marido e mulher. Né? A gente sabe que tem regiões que os homens têm um harém, tem mais do que uma mulher, e é normal para aquela região. E outros locais que sabemos que a monogamia é uma lei, né? Assim como é no nosso país. Então, e assim, é o que? Essa formação da família, o casamento, é a constituição de um outro núcleo familiar, onde vão unir os espíritos que necessitam estar juntos para se ajustarem, para crescerem juntos, para poderem renovar as suas energias de uns para com os outros, para construir o verdadeiro amor. Não só entre marido e mulher, mas com os filhos e com uma família que vai se ampliando com o passar do tempo. Então, existe uma finalidade, né? Então, nós precisamos não só incentivar, mas auxiliar esses espíritos a compreender a importância da família no planejamento reencarnatório de cada um, na vida de cada um. Depois ele vem falar também Aí ele vem falar também do pessoal que vai cuidar da administração pública. Gente, quanto é importante esse trabalho, né? Para que haja ordem, disciplina numa cidade, num estado, num país e no mundo, né? Então é muito importante. Porém, realmente, todo o trabalho, ele tem o lado que nós precisamos trabalhar em nós para podermos ser melhores. E todo mundo que vem para trabalhar em qualquer área, pode ser no trabalho público, pode ser no trabalho privado, todos vêm com o objetivo de seguir leis, de ser melhor, porque já erramos tanto em outras vidas e pedimos para vir pede-se para vir com aquela finalidade de trabalhar naquele órgão público ou qualquer outro, né, para que possamos fazer diferente do que já fizemos, para que possamos vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o poder, né, a questão financeira. Então, nós viemos, quanto mais responsabilidade eu tenho no meu trabalho, né, maior a minha responsabilidade para comigo mesmo, para enxergar e contribuir com todos aqueles espíritos que estão à volta ou que dependem de mim, em ser exemplo para eles. Então, todos nós temos uma missão. Todos. Então, aqui, como ele falou do casamento, qual é a missão dos pais? Né? Qual é a missão da família? Além de levar as crianças a todos a Deus, a conhecer suas leis para ser um homem de bem, né? Então, porque esse homem de bem que é formado na família, ele vai ser um homem público, ele vai ser um homem de trabalho, ele pode ter um comércio, ele pode ter uma indústria, ele pode querer ser um prefeito, um vereador, seja lá o que for. Então, nós precisamos olhar todas as instituições como oportunidade de crescimento.
E a responsabilidade dos pais de criar esses espíritos para serem melhores, né? Para que possam, eu não vou dizer dobrar, mas assim, vencer, né? A deficiência que existe nessas máquinas de poder, né? Para que sejam realmente pessoas de bem a gerir homens de bem. E aqui ele fala também, né, das oportunidades de se fazer alguma coisa fraterna, né? A oportunidade de desenvolver, por que não, né? Nós sabemos que quantas entidades precisam de ajuda financeira. Então, uma festa fraterna, uma festa onde você vai angariar recursos para poder distribuir para alguém, né, para entregar para alguém na construção de alguma instituição, ou então na manutenção de alguma instituição, por que não? Desde que seja na devida ordem, né, que as leis divinas nos impõem. Então, nós precisamos cuidar, e assim, do que nós pensamos e sentimos, para que a gente não caia nesse erro. Inclusive no erro de aconselhar. Inclusive, caímos no erro de atender alguém com necessidade e a gente tirar dele a esperança, tirar dele a fé, a confiança em si próprio. Né? Que a gente sabe que quando nós estamos assim, sem norte na nossa vida, é isso que falta em nós, confiança, a fé, a coragem em nós mesmos, para seguirmos adiante, a confiança, a fé em Deus. Agora, se eu não tenho confiança em mim, se eu não tenho fé de que eu vou dar conta, eu me enxergando, como que eu vou ter fé em Deus? Né? Aí a gente fala assim, eu tenho fé em Deus, mas não tenho muita fé em mim. Poxa, se eu sou um filho de Deus, se eu tenho fé que Deus está sempre comigo, me auxiliando, me impulsionando, me dando esta oportunidade da vida, né? Como que eu não vou ter fé em mim mesma? Então, ele vem falar aqui, né, que nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós, muitas vezes, com uma palavra, podemos realmente acabar com uma pessoa, né? A gente fala, uma palavra fere mais do que um soco, vamos assim dizer. E é verdade, porque o soco deu, passou, não é que é para dar um soco em ninguém, mas assim, a dor física, você cura, passa e acabou. Agora, uma palavra, ela pode causar um transtorno imenso na intimidade de cada um. Uma palavra dita para as crianças que fazem com que elas se sintam menos, é assim que elas vão ser quando elas crescerem. E aí vão ser espíritos como? Que se deixam levar, né? Que não acreditam em si próprios, que não conseguem enxergar qual foi a finalidade da sua vida, qual foi o seu propósito, qual foi a sua missão. Então, depois ele vem aqui. Aí, quando desencarna esse espírito que desiludiu tanta gente, né? Ele se desesperou. Porque quando chegou lá, ele viu que para onde ele foi? E ele achava que ele já ia ser assim recebido por Jesus, provavelmente. Né? Mas sem perceber a ociosidade. Nós não viemos para ficar contemplando a vida. Nós viemos para trabalhar por nós, para a nossa própria intimidade, para a nossa própria interioridade, podendo enxergar realmente aquilo que a gente precisa cuidar de nós. Precisamos que pensamentos que eu ainda trago, que me fazem ficar estacionado, parado, sem poder progredir. Né? E nós viemos para o progresso. E não existe progresso sem trabalho. Trabalho íntimo,
de se enxergar, de se olhar, de se ver, de saber quais são as nossas dificuldades e saber e perceber as oportunidades que temos de vencê-la, né? Porque todo trabalho que nos surge é uma forma de nos fazer crescer. Aí tem um ditado que diz assim, né? Que a pessoa fala assim, eu preciso me preparar para trabalhar na seara de Jesus. Não, nós precisamos trabalhar, porque o preparo nós vamos fazendo com o tempo, nós vamos nos preparando, nós vamos nos integrando ao trabalho, nós vamos conhecendo as leis divinas, se a gente ainda, porque nós sabemos das leis divinas, porque elas estão impressas na nossa consciência. Porém, nós muitas vezes não as vivenciamos. E é no trabalho, na ação do bem, que eu vou percebendo quais são as leis que eu preciso trabalhar em mim, né? Mãos em ação sempre. Então, ele vem aqui nos explicar que nós precisamos cuidar. Nós não precisamos ficar aqui na Terra pensando assim, eu vou fazer isto porque quando eu desencarnar eu não quero ir para o umbral. Não quero ir para isso. Eu quero já ir para o nosso lar, porque todo mundo quer para o nosso lar, né? Então, nós vamos, já ficamos imaginando para onde nós vamos, quem vai nos receber, se a gente vai ficar no portão de entrada, de saída, como que vai ser. Então, a gente precisa se preocupar menos com isso e nos preocuparmos em sermos bons, em trabalharmos para o bem aqui na Terra. Porque do que nós temos medo, na verdade, não é de morrer, mas é para onde nós vamos. Então, não pensemos nisso, para não nos desesperarmos. Façamos o melhor de nós, enquanto estamos encarnados. E depois, o mérito vai ser depois. E pode ser que a gente faça, e a gente ainda não fez tudo o que precisava. Agora, para onde nós vamos? É para onde a nossa vibração vive, para onde o nosso pensamento nos levar. Nós somos atraídos, né? Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar da nossa fala, dos nossos sentimentos, para que a gente realmente seja atraído para lugares melhores, mas não esperando na espiritualidade, fazendo agora, para sermos atraídos, sim, pelos espíritos à nossa volta que comungam dos nossos mesmos pensamentos e que sejam pensamentos no bem, para que mais gente a gente possa atrair para o nosso lado. Então aqui com com a fala aqui de João, quando ele fala, mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a um infortúnio tão grande. Mas por quê? Porque ele só falava e só punha como na realização da coisa material um mal. E quem realiza o mal são os espíritos que pensam e vivenciam o mal, e vivem o mal. As pessoas de bem vão fazer sempre o melhor de si para poder vencer, né? Para poder vivenciar as leis divinas. Então, o mestre fala, plantemos a crença e a confiança entre os homens. Vamos dar coragem para aqueles que querem realizar algo, para que ele tenha forças para fazer, para que ele tenha coragem de se colocar, para que ele saia de si para realizar. Então, nós precisamos incentivar e não desanimar, né? Principalmente quando nós sabemos que aquilo que aquela pessoa está querendo desenvolver é um bem, né? Ele não está fazendo um mal para a sociedade, mas um bem, não só para a sociedade, como para ele mesmo. Gente, tem uma coisa importantíssima nisso tudo, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós não podemos nos prender, né, à ilusão da matéria, nós temos que nos prender, sim, à nossa
própria força, nos prender a nossa própria vida, naquilo que ela nos leva a fazer, a realizar, das oportunidades que nos surgem. Não podemos deixar que outros decidam por nós o que nós precisamos realizar, porque depois nós seremos essas pessoas que ficaram entristecidos, ficaram depressivos, porque não conseguiram realizar algo que estava no próprio planejamento reencarnatório. Mas por quê? Pela ilusão de uma palavra, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que ouvimos e com o que falamos, né? Então tem aqui a lição no capítulo, deixa eu ver que eu não sei, 21, que fala dos falsos profetas. Então temos que tomar muito cuidado com a nossa palavra, porque nós podemos tirar, ao invés de incentivar, tirar a esperança das pessoas. Mas por quê? Porque nós não daríamos conta, mas não estamos falando de nós. Nós estamos falando do outro quando se aproxima de nós. E muitas vezes, iludidos com aquilo que nós vamos vivenciando na vida, orientamos de forma inadequada. Temos que tomar cuidado, porque nós orientamos os nossos filhos também, né? Como é que eu oriento? Eu não sou o suprassumo do conhecimento e da verdade. Cada um tem a sua própria verdade, com as construções que já fez diante das leis divinas. Mas a verdade real, só Jesus. Que vivenciou entre nós e vivencia as leis divinas. Na sua plenitude, ele tem a verdade. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essas lições de Jesus, elas nos trazem essa visão do que eu falo, do que eu faço, como eu oriento, como eu me oriento. A fé sem obras é uma lâmpada apagada, diz a fala de Jesus ainda. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, que nós possamos refletir muito nas nossas palavras. Porque a nossa palavra tem força até para nós mesmos. Porque primeiro o ouvidinho está do lado da boca. E temos dois para ouvir, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos para nós mesmos. Porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós acreditamos. E às vezes a gente fala assim, eu não quis dizer isso. Não é verdade. A gente fala exatamente do que tem no nosso coração. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, para que o nosso coração seja repleto de amor e de luz, para que quando a gente fale, essa luz se reflita. Podemos ser assim? Podemos. É fácil? Não, mas é um exercício de perceber o pensamento, para que a gente fale com a certeza de estar auxiliando quem quer que seja que cruze o nosso caminho. E aqui no no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele fala a questão do dever, que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, qual é o nosso dever? Né? Qual é o meu dever? E ele ainda fala assim, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejarias ver transporto em relação a vós mesmos. Então, nós não podemos, com a nossa palavra, interferir no livre-arbítrio do outro, do nosso irmão. Orientar
sempre. Desiludir, nunca. Então, eu acho que essas palavras trazidas com tanta sapiência, né, do Cristo, né, nos mostra que o nosso crescimento está quando nos relacionamos com as pessoas. Porque no relacionamento é que nós vamos nos percebendo. E não no relacionamento marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, não. Nos relacionamentos com todos aqueles que convivem conosco. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Verdadeiramente com amor? Ou eu só convivo com elas e não estou nem aí para elas? E vou vivendo, vou passando por cima de todo mundo. Como é que eu sou? O que é que eu faço? Qual a finalidade da minha vida? Que essas reflexões possam fazer parte da nossa noite, do nosso dia a dia, para que nós não percamos a linha do nosso planejamento reencarnatório. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas vibrações e por estarmos juntos mais uma vez. Vamos todos nos mantermos em nossos locais, ainda se manter em vibração, que nós vamos receber o passe nesse momento, ok? Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nos deste esta noite, Senhor. Permita que essas reflexões possam nos alcançar durante toda a semana, durante todos os nossos dias, para que possamos realmente colocar em prática. Obrigado pela lição. Obrigado, Senhor, pela espiritualidade que sempre nos auxilia, sempre nos coloca em vibração, em consonância, Senhor, com as suas leis, com os seus desejos sobre nós, com as suas vontades. Que possamos realmente, Jesus, trazer para as nossas vidas esses ensinamentos de hoje, desta noite. Que a sua paz, Senhor, possa ser sempre a nossa paz, e que o seu amor possa refletir em nós sempre, todos os dias de nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado aos nossos irmãos benfeitores que nos acompanham todos os dias nos nossos trabalhos, na nossa casa, na família. Que possamos, Senhor, ter sempre em Ti um ponto de referência e o caminho a seguir. Que assim seja, Senhor. Preciso dar só um aviso ao pessoal, né, que os nossos horários das palestras, das lives, às segundas-feiras, sempre às 20 horas, às quintas-feiras, às 14 horas, e às sextas-feiras, 19 horas. No domingo, 10 horas da manhã, ok? E com relação às doações e cesta básica,
casa está recebendo, em função da pandemia, ainda nós estamos recebendo essas doações em espécie, em dinheiro, e as informações, eu estou lendo aqui, as informações ela continuam no Face da casa. Aqueles que tiverem interesse, aqueles que puderem auxiliarem, por favor, é só entrar no Face, pegar as informações que tem lá, e fizer aquele que puder nos ajudar com as doações, serão bem-vindas, ok? Que Deus abençoe a todos. De fato, é uma palestra hoje para a gente refletir bastante, né? Foi muito bom, senhor. Obrigado pela leitura, pela palestra, foi muito boa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Então, até a próxima, amigos. Boa noite a todos. Boa noite.